Sexta-feira, meu povo, sextou. Um bom dia para você. Nosso Café com Amaro começando, nosso programa matinal. Hoje, sexta-feira, a gente vai falar o seguinte, a gente vai conversar sobre o seguinte. O que é que tá rolando aí entre vocês dois? O que é que tá rolando na sua vida? Por que não tá tendo mais sexo, hein? Vamos gravar o programa hoje de sexta-feira, começando agora, 6h46 da manhã, exatamente, aqui já é 6h47. Tema de hoje, tema de sexta-feira. Por que você não faz mais sexo? Bom dia, Lívia, a Paty tá na área, o Marquinhos passou, a Sil também. Meu povo, olha só, a Lucy chegando também. Olha só, primeira coisa, tema de hoje, caixa alta aí pra mim. Por que você não faz mais sexo, né? E aí você pode estender essa pergunta aí pra vocês, né? Porque vocês, né, não fazem mais sexo. O áudio e o vídeo estando ok, beleza? Áudio e vídeo tá ok? Tudo ok aí com vocês? Bom dia, bom dia. Leandro também. Galera, olha só. Cliquem aqui no cantinho, no coraçãozinho que tá aqui no cantinho, mas assim, eu descobri uma coisa. Não clica não, segura o dedinho aí no cantinho, bem aqui no cantinho nesse coração, segura aqui no cantinho aqui. Segura aí que você vai ver. Aê, Marquinhos, já tá de staff já, meu querido. Aê. Eu descobri isso ontem com as minhas filhas, não precisa ficar clicando nesse botãozinho aqui. Você segura o dedo aí, ele mesmo já dispara. Olha que coisa boa. Olha aí, ó. Segura o dedo aí. Segura o dedo no coraçãozinho pra você ver aí. Eu não sabia disso, descobri isso ontem. Aí que beleza, não precisa mais ficar clicando. Só você segurar o dedo aí, o Instagram já dá uma disparada de coração aí. Beleza, meu povo? Me mandem bom dia aí também, porque aí já dá mais engajamento, né? O Instagram já envia para mais pessoas pra gente começar a fazer aqui a gravação do nosso programa. Eu quero começar esse tema falando sobre esse tema, tá? Ixi, ô Leandro, mas depois você me manda no direct isso daí, né, cara? Porque depois a gente conversa sobre isso daí. Agora a gente vai falar de sexo. Bom dia, Andresa. Acordamos cedo hoje, hein? Quer dizer, eu acordo de segunda a sexta aqui. Meu povo, olha só. Olha só, deixa eu baixar aqui, né? Às vezes está baixo pra mim e pra vocês nem tanto, tá bom? Leandro, no direct, cara, manda lá. Vamos ver o que a gente pode fazer. Santo Agostinho, cara, eu vou começar falando de sexo, falando de Santo Agostinho, olha só que loucura. Aqui você sabe que a gente destoa um pouco do que você tá vendo por aí. Santo Agostinho dizia o seguinte: o problema do homem é que ele ama aquilo que ele deveria usar e ele usa aquilo que ele deveria amar. Cara, anota isso daí, não é frase de caminhão, não. Bom dia, Gilwa, acho que é Gilwa, e a Silvânia. Dani também chegando na área. Olha só, anota isso daí. Santo Agostinho dizia o seguinte: o problema do homem é que ele ama aquilo que ele deveria usar e ele acaba usando aquela que ele deveria amar. É muito forte essa frase. É uma frase que nos leva a se instalar na realidade e a gente começa a entrar nesse tema agora, porque que de verdade você não faz mais sexo. Bom, pesquisas têm saído que a nossa geração agora, né? Acho que não, eu digo nossa geração, essa geração millennium aí, essa geração Z, essa geração de agora, né, minha gente? Nem é millennium, né? Essa geração ela tem feito menos sexo e ela não se importa com isso, tá? É uma geração que está preocupada com outras questões, principalmente vinculadas à tecnologia. Agora, é claro que o meu público faz parte mais da minha geração e é um público que está se alinhando com essa e olhando para a antiga. Então, geralmente, está sendo um público que tem falado muito de sexo, né? Compartilha muito, faz muita piada, muita brincadeira, tem muito acesso à pornografia, a questões desse material e, de certa forma, tem feito menos sexo, ou tem feito um sexo não satisfatório, né? Ou tem se masturbado muito mais, tem ficado muito mais realizando o autossexo, se a gente pode dizer. Veja bem, meu povo, essa questão sexual sempre teve como é que a gente pode dizer assim, né?
sempre teve alguns componentes interessantes na vida sexual, na história sexual da humanidade. A gente tem aquele período da castidade, da virgindade, onde as mulheres, para não perder os seus contatinhos da época, para não perder aqueles homens da época, elas acabavam fazendo muito mais sexo anal do que hoje. E hoje a gente vê na internet as pessoas ensinando a fazer sexo anal, uma coisa que muitas mulheres antigamente, para preservar sua castidade até o casamento, já faziam isso de forma tranquila, de forma acessível assim, e hoje se fala como um tabu, que está quebrando um tabu. Eu sou moderna porque eu faço sexo anal. Veja bem, o sexo anal ele só não é mais antigo que andar para frente, né, assim. Tinha também uma questão de uma organização das mulheres, né? Um movimento das mulheres também, entre elas mesmas, entre as amigas, entre a mãe. Então não era assim aquela questão de que tinha também, né, gente, de ela ser escolhida por um homem, ser arrastada de casa para poder casar com aquele cara. Tinha um certo movimento entre as amigas, e entre a própria mãe, para que fizesse já esse jogo, para que as coisas, né, casassem, para que as coisas se encaixassem. Eu tô falando para vocês aqui, a gente tá batendo um papo hoje de manhã, para a gente entender um pouco como funcionava um pouco das relações entre homem e mulher e como foi sendo construído isso. É claro que eu não vou fazer aqui um processo histórico, nem tenho conhecimento histórico para isso, não é o objetivo daqui. Mas hoje em dia a gente tem, e até certo ponto, né? Hoje em dia está tendo já um pouco de dificuldade, mas talvez a nossa geração ainda pegou um pouco disso. Aquela questão assim, sei lá, o homem quer fazer sexo 10, 15 vezes na semana, ele tem desejo para isso, ele tem tesão para isso, né? A mulher administra ali para tentar baixar isso para 6 ou 7, eles acabam tendo 2 ou 3 vezes na semana, né? Mais ou menos é isso que acontece com a geração, não essa geração agora, né? Essa geração agora, eu tô falando de uma geração que está aí na casa dos 20, 25 anos, mas uma geração que está ali dos 35 para cima, dos 30 para cima, dos 40, né? É uma geração que consegue alinhar mais essas questões quando tem um mínimo de harmonia entre os dois, tá? Estou falando aqui de regras, não de exceções, tá? Não de exceções. Estou falando de regras aqui. É aquela geração assim, onde a mulher ela tem ainda uma certa esperteza diante do homem, e é isso que eu trabalho aqui para que você, mulher, não perca essa esperteza diante do homem. Não é você que tem que sair se movimentando. Tem a live de ontem que a gente conversou sobre isso, sobre o homem. Não é aquele momento que a mulher tem que sair movimentando, penetrando, tentando agir como se fosse um homem, porque existe antes disso um masculino e um feminino que vai fazer com que a gente tenha melhores estratégias. Então, a mulher é aquela que faz as coisas se moverem em torno dela, sem que as coisas, né, nesse caso principalmente o homem, perceba que ela está fazendo isso. É muito nítido, a mulher chega às vezes num bar, né, numa balada, ela dança ali, às vezes ela fica parada com as amigas, às vezes ela fica ali naquele grupo e tal, e o homem, ao ver, ao querer ela, ele começa esse movimento, né? Ele pega uma água, ele pega não sei o que, ele troca olhar, ele fala com uma amiga, começa esse movimento em torno dela. Por quê? A mulher, pela questão da comunicação e a forma dela de se comunicar, ela consegue muita coisa mesmo, né? Se a gente pegar, por exemplo, né? Se a gente pegar o exemplo de Maria, mãe de Cristo, né? Assim, não pejorativo, tá, gente? Por favor, não acho que eu estou aqui fazendo algum sacrilégio, tá? Mas veja bem, ela ficou grávida do Espírito Santo, certo? Ela teve que convencer José disso. Veja bem, minha gente, uma menina de 14, 15 anos, José já um homem, né? José era um varão, possivelmente de 25 a 30 anos, eles tinham aí uns 10 anos de diferença. Uma menina tinha que chegar num homem já trabalhador, José era carpinteiro. Ela teve ali a visita do anjo, né? Ó, você, Maria, vai ser mãe de Jesus, né? Você vai estar grávida do Espírito Santo. Imagina você chegando para José, um cara já trabalhador, um homem já, não é um moleque. José não era um moleque, era um homem já. Então, José é o seguinte: engravidei, né, cara? Sabe como é que as coisas acontecem, né? Veio um anjo do Senhor aí e eu tô grávida do Espírito Santo. Então, assim, aconteceu. E aí, como é que a gente faz? Eu queria que você me assumisse aí e tal, não sei o quê. Pô, sabe? Ela conseguiu convencer o cara disso, né? Apesar de ser verdade, mas ela conseguiu convencer o cara disso. A gente vê histórias parecidas hoje em dia, né? Através desse movimento todo. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, minha gente. A mulher, ela tem um poder, né? Ela tem um poder
que não é o poder do homem. A mulher ela tem essa comunicação, o homem tem mais a ação. Então, a gente, e assim, não tem melhor ou pior nisso. São formas de se comunicar, formas de estar e de exercer a sua masculinidade e a sua feminilidade. Então, a gente tem aí a mulher exercendo um poder. Esse poder hoje, ele está fragmentado. Por isso que é o movimento da mulher soltar desse poder, porque virou esse poder da mulher hoje virou a poderosa, entende? Virou a poderosa, que é um estereótipo, que é um movimento da mulher, mas tem que ser um movimento de escolha, não um movimento de imposição. Às vezes eu percebo esse movimento da mulher poderosa, empoderada, não como uma escolha dela, mas como uma imposição que acaba se tornando um fardo. Se você não é empoderada, você não é mulher, né? Se você não tem sororidade, você não é mulher. Se você não é das nossas, você não é mulher. Se você não luta como uma garota, você não é mulher. Isso vai fragmentando, isso vai diminuindo toda a estrutura feminina que hoje eu estou trazendo para vocês aqui para a gente esquecer um pouco esse poder, esse empoderar-se e trazer como uma autoridade. O que vocês acham? Trazer para essa conversa de hoje como uma autoridade, uma maturidade. Por que a gente vai falar sobre isso? E aí tem a autoridade do homem e também a autoridade da mulher. A gente pode começar a falar sobre isso quando a gente começa a perceber que o homem ele tem uma postura, um comportamento, uma ação muito mais visual. E aí eu estou falando de homem com H, tá? Estou falando de homem assim com H maiúsculo, né? Até alguém colocou aí homem Nutella, essas questões todas. E eu tô falando de mulheres com M maiúsculo, né? Então, assim, eu tô falando de regra, gente. Se você é uma exceção, se você conhece pessoas que têm exceção, a gente vai ficar falando de exceção aqui até amanhã, tá? Então, a gente tá falando de regras. O homem, ele tem uma questão mais visual, porque o homem, ele é mais do momento, ele é o que está acontecendo no agora. E a mulher, por ter essa construção de uma comunicação maior, de uma fala melhor, de uma estrutura. Falamos sobre isso ontem, né? Por isso que a mulher ela acaba querendo uma comunicação, só que ela quer a comunicação do jeito com que ela se comunica. Meu marido, meu namorado, o cara que eu tô ficando não fala comigo, não tem diálogo. Eu queria ter uma DR com ele todo dia. Eu queria que ele falasse mais sobre a vida dele, sobre o que ele está sentindo. Cara, é um processo difícil, é um processo complexo para o homem, o que é fácil para a mulher. Aí a mulher não entende, fala assim, meu marido ele vê muita, ele fica vendo as mulheres bonitas na televisão. Ele fica olhando para as mulheres na festa. Não estou dizendo que isso está certo ou que está errado, eu estou falando que o homem ele é visual e a mulher ela é de comunicação. Entende? Ela é de comunicação. Então, para se chegar a uma mulher, é bem provável que, é claro que tem a questão visual, mas é bem provável que uma boa comunicação ela ceda mais do que uma questão simplesmente visual. E quando a gente está falando de homem, a gente está falando que essa questão visual do homem vai fazer com que ele olhe muito para a questão do momento, porque para o que ele está vendo. Já para a mulher, ela vai, na comunicação, trabalhar mais uma construção daquilo que está acontecendo. Por exemplo, para o homem, se você se arruma, se você está sedutora, a forma como você está falando, sabe? Ele não está nem preocupado muito no conteúdo, mas na forma, ele está vendo como você está falando. Essas situações todas, pô, tá arrumado, tá sedutor, tá falando gostoso, pro homem é sexo. É o momento, é o prazer. Diferente pra mulher. Às vezes, por exemplo, o cara tá arrumado, o cara tá sedutor, o cara de certa forma ele tá falando bem, ou ele tá falando muito, sabe? A mulher ela já começa também a construir um ideal diferente do homem, que do homem ele faz um recorte disso simplesmente canalizando pro sexo. Já a mulher, por exemplo, o cara tá arrumado, ele sai arrumado, né? Se o homem vê a sua namorada, a sua mulher arrumada, ele já pensa logo em sexo, fala, nossa, ela tá gata, hoje eu pego, né? A mulher, às vezes, vê o cara arrumado, ela pode até ter esse movimento, pô, meu marido tá bonito hoje, meu namorado tá bonito hoje tem. Mas, por outro lado, ela tem uma comunicação interna que às vezes foge do controle dela. Ela vai falar assim, por que esse cara tá arrumado? Por que ele se arrumou diferente hoje? Né? Se a mulher ela tá seduzindo ele dentro de casa, fazendo algum joguinho, o cara já pensa logo, é sexo. É mais diretivo. O contrário,
Se o homem começa a fazer muito joguinho de sedução, dependendo do jogo que ele for fazer, a mulher vai dar risada. Vai falar, meu, que palhaçada é essa aqui que você tá... O que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus, sai de trás de mim, né? Me enche o saco, né? A mulher, ela começa a ter não só essa direção da comunicação, porque o homem, assim, viu, pensou, agiu. A mulher, ela tem um diálogo interno dentro dela, entende? Se o homem começa a falar demais, principalmente se ele saiu e voltou, ela pergunta, você bebeu? Você bebeu? Tá falando demais, né, cara? Sei lá, o que tá acontecendo com você hoje? Então, pra gente começar a olhar as diferenças e as nuances da vida a dois. Isso vale pro seu namoro, isso vale pro seu noivado, isso vale pro seu namorado, pro seu rolo aí que tá acontecendo e principalmente pra sua vida de casado. Principalmente para quem mora junto. O homem, para ele, é importante estar fisicamente bem. Fisicamente bem é importante para ele. Não, e ele não está muito ligado na parte psicológica e na parte emocional, não. Para ele é bom que ele esteja fisicamente bom. Enquanto ele está se sentindo bem, né? Aquele negócio. Enquanto está andando, tá bom. Enquanto está andando, tá bom. E quando ele se sente, de certa forma, mal, ele vai procurar academia, ele vai procurar no máximo, um urologista se ele estiver broxando. No máximo. Ele não é assim, ele não vai procurar igual Novembro Azul, essas coisas, dificilmente ele vai procurar. Tem que fazer campanha, tem que incentivar, tem que conquistar, tem que, às vezes, né, não é certo, mas tem homens que tem que ir junto, né? Tem homens que tem que ir junto. Mas o que eu estou dizendo aqui, via de regra, é o seguinte, para o homem estar fisicamente bem é o suficiente. Para a mulher estar emocionalmente bem é o suficiente. Então, se a gente está falando aqui de uma questão sexual, para o homem, a parte, o que rola no homem? Ele está fisicamente bem. Ele não, de forma alguma, ele deixar de dar conta do recado. Então, no máximo, ele vai começar a fazer um exercício, uma academia, vai tomar algum remédio que algum amigo sugeriu, ou, em último caso, ele vai no médico procurar ali o que está acontecendo. Já para a mulher, é importante para a mulher que ela esteja o quê? Emocionalmente bem. Então ela vai procurar o quê? Ela vai procurar, para ela estar emocionalmente bem, ela vai procurar, de certa forma, dois pilares. Ela vai procurar o próprio psicólogo, a própria ajuda psicológica, ou ela vai procurar ajuda estética. Isso é importante. Sem essas coisas, sem procurar essas coisas, meu povo, a vida sexual começa a ruir, começa a desabar. É por isso que, assim, por que eu não estou falando aqui, por exemplo, de sex shopping, de você fazer uma posição diferente, de você pular do lustre, de você... Veja bem, isso aí tá cheio na internet. Isso aí vai ser paliativo, como eu já disse para vocês. Eu conheço dezenas não, centenas de casais que fizeram a compra do sex shop, compraram a lingerie certa, foram para a viagem certa e deu tudo errado. Porque você não entendeu a estrutura do jogo. O homem é visual e a mulher é fala. O homem vai estar olhando mais para a situação e querendo agir em cima dela. E a mulher vai querer se comunicar diante da situação e falar. E aí você perde o seu poder. Você perde o seu poder tentando fazer isso de forma errada. Agora é o seguinte, você ganha uma autoridade quando você começa a fazer isso de forma certa. Então, quando a gente chega a uma crise na questão sexual do casal, se o seu relacionamento entrou em crise, ou você perdeu o seu relacionamento por essa crise, ou você está agora nesse momento de crise, é o seguinte, não é que tudo tem que ir por água abaixo. Vocês são as pessoas certas, só fazendo as coisas erradas. É simples. Vocês são as pessoas certas, fazendo as coisas erradas. Vocês estão querendo exercer um poder sobre o outro, sem deixar, não entendendo que são pessoas diferentes com estruturas diferentes. Exercer o poder sobre o outro, e aí a gente vem nesse movimento da mulher empoderada e o homem não vai deixar de exercer o seu poder também, isso vai dar briga, não vai dar um match, vai dar briga. O homem se torna um cara fechado, bruto, ignorante, e a mulher se torna uma mulher chata. O relacionamento acaba. Entende? O homem, ele começa a perder a sua virilidade, né? Porque não está tendo mais ato sexual, ele vai querer dominar alguma coisa. Às vezes ele começa a ser agressivo dentro de casa. E a mulher começa a se tornar uma histérica. No sentido de que começa a descontar isso no cara, começa a descontar nos filhos, começa a descontar nas pessoas, começa a descontar no trabalho. Percebe o movimento que vai causando isso tudo?
de via de regra, tá? O homem também pode se calar, pode se fechar, pode murchar. Agora, quando você destrói esse jogo de poder, essa competição de poder, e aí vocês conseguem ir para a autoridade, é uma preparação do ambiente dentro dessas características. Se eu sei que o homem é visual, de que adianta ficar forçando a fala? Se eu sei que a mulher é de fala, por que eu vou ficar forçando o visual dela? Entende? Estão entendendo? Um caminho por onde ir. E aí a gente volta à frase do começo do programa hoje. Qual o problema do ser humano? O problema é que ele começa a amar as coisas que é para usar. Então eu começo a amar o meu carro, a minha casa, o meu celular, eu começo a amar a minha série, eu começo a amar o meu jeito de fazer as coisas, eu começo a amar eu e não eu começo a amar as coisas que deveriam ser usadas e usar as coisas que deveriam ser amadas. Então eu começo a amar os objetos e usar a pessoa que está na minha frente. Isso é muito louco, porque quando eu estou estruturado apenas na vida sexual, e não no todo, não tem essa estratégia, eu começo a olhar para a pessoa como uma coisa, como uma utilidade. E às vezes eu estou amando outras questões, estou amando meu emprego, estou amando dinheiro, estou amando o carro, estou amando a televisão. Então quando a gente destrói essa relação de poder entre os dois, e a gente começa a construir uma relação de estratégia, essa estratégia, veja bem, isso aqui é importante para a gente encerrar o programa, porque é aqui que vocês... Eu ia falar caga no pau, mas não ia ficar legal para o tema de hoje. É aqui que vocês erram, entende? Apaga isso que eu falei. É aqui que vocês erram. Porque quando você destrói essa relação de poder que vocês têm, que não está levando vocês a lugar nenhum, e passa para a estratégia, né? Sai daqui, né? Dessa situação de poder e entra na situação de estratégia, você começa a entender. O homem é visual, a mulher é comunicação. E aí você entende que na estratégia, nem sempre, todos os dias, vocês se ligaram na piada, né? Nem todos os dias as coisas vão dar certo. E aí você vai ter que encontrar na sua história, na sua biografia, muitas vezes, situações que não deram certo. Ah, mano, é sério? Claro. Quantas vezes você estava na rua e você cortou o pé? Não era para cortar, ué. Não era para cortar, tava brincando. Quantas vezes você foi jogar alguma coisa que você estava brincando e você perdeu o brinquedo ou quebrou o brinquedo? Quantas vezes você teve que ficar de castigo? Eu estou indo lá na infância. Quantas provas que você não tirou nota boa achando que não deveria tirar? Quantos trabalhos você achou que estava fazendo certo e foi mandado embora? A vida, ela tem esses altos e baixos porque ela é inconstante. E essa é a graça da vida. Então nem sempre você construir a sua estratégia vai dar certo. Nem todo dia vai funcionar as coisas que você vai se propor. Tem dia que não vai rolar mesmo. E aí você fica puto, é lógico, você fica puto, lógico, mas assim, vamos construir uma nova estratégia. Agora, é claro, se a mulher partir sempre para a estratégia que ela é boa da comunicação, a tendência é que ela vai se tornar uma mulher chata para o homem. Por outro lado, se o homem partir só para o visual e não falar com a mulher, né, falar assim, minha mulher não se arruma mesmo, então eu não vou atrás dela. Também não vai funcionar. Também não vai funcionar. Então, a mulher precisa entender que a estratégia que ela está usando é com uma pessoa que é acessível pelo visual, e o homem vai começar a entender que a pessoa com quem ele está se relacionando vai ser acessível pela fala. Então, o bom dia é necessário. Então, aquele movimento todo que a gente fala, não, comece de manhã, mande bom dia, mande as mensagens, né? Fale um pouco, é fato. Esse movimento muitas vezes fala assim, eu vou falar pro homem que eu quero sexo mesmo, que ele gosta de coisas crachadas. Isso vai funcionar por um tempo, porque você está indo pela comunicação. Veja bem, mulheres do meu coração, vocês têm uma autoridade de fazer o homem se mexer sem vocês se mexerem. Presta atenção nisso, guarda isso no seu coraçãozinho, sabe? Sabe aquele movimento assim, sabe? Isso acontece muito, quem é casado há muito tempo sabe disso. Uma boa noite de intimidade, no outro dia o cara já faz o café, o cara começa a arrumar a tomada que está quebrada, o cara olha a torneira, o cara lava o carro. Outro dia parece que viu um passarinho verde. Esse movimento, ele está dentro de nós naturalmente. Então, se os dois começam a se mexer desenfreado, não tem encontro. Não tem encontro.
E se você olhar por toda a natureza, geralmente é isso. O homem ele faz toda uma dança em volta para tentar conquistar a sua fêmea. E precisa fazer, ele precisa sair dele mesmo para ter acesso àquilo que ele quer. Agora, o que é que atrai ele a ficar dançando numa dança de acasalamento? O visual. E eu não estou falando só da questão estética, não. Estou falando dessa autoridade, dessa estratégia que vocês têm. O visual é extremamente importante. Eu não estou falando aqui de você ser escrava da beleza, mas que você se atente a essas questões. Elas fazem muito sentido, elas são muito importantes. Então, meu povo, sexta-feira, por que você não faz mais sexo? Possivelmente porque a sua estratégia está errada, tá? E não é pela utilidade que você vai conseguir isso. Você vai conseguir questões pontuais pela utilidade. O que é utilidade, Amaro? Sex shop, uma viagem, a lingerie. Essas coisas você vai conseguir pontualmente convencer o outro a outra, tá? Pontualmente você vai conseguir. Mas construir uma vida a dois onde tem atividade sexual, não. Isso daí com certeza você vai fragmentar cada vez mais, até que ou vocês possam viver aí se arrastando, ou realmente a relação vai acabar. Tá bom? Sextou, tempo de mudança, já começando por hoje, para que o seu final de semana seja maravilhoso. Meu povo, é o seguinte, compartilhem isso daqui, assista esse programa com um parceiro, com a parceira, tá? Tirem um print aí, a gente encerra essa semana maravilhosa, semana curta, né? Teve 4 programas só, programa 42, segunda-feira a gente começa de novo, de segunda a sexta, Café com Amaro, um ótimo dia para vocês, a gente se encontra nos stories, pegando fogo hoje, tá bom? Prometo responder tudinho, todos que eu consegui, tá? Graças a Deus tem muita gente perguntando, às vezes não dá para responder todo mundo, mas prometo que farei um esforço maravilhoso. Eu vou lá, que eu vou pro mercado agora, eu gosto de ir no mercado cedo. Vou agora no mercado. Tchau, um abraço!